Fala, leitores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HQ Rústica. E hoje eu vou estar falando de um quadrinho que, cara, me surpreendeu, tá? Primeiro eu queria falar que eu nunca tinha lido nenhum quadrinho relacionado a Faroeste, né? Nunca tinha lido nada. E o primeiro quadrinho que eu li foi esse aqui, tá? Foi o Tex Platinum número 3. Eu curti bastante, mas eu senti que aqui é uma pegada muito segura, né? Segura em que sentido? Segura no sentido de que o Tex, ele é um baita protagonista, ele sempre resolve as coisas aqui. Às vezes ele se dá mal, mas ainda assim quando ele se dá mal, ele consegue resolver. Ele faz tudo o possível e o impossível sozinho, às vezes com a ajuda do Kit ali, né? Mas eu senti uma certa vibe assim mais tranquilo, né? Pelo menos dessa aqui, né? Também eu só li essa daqui, não tô falando também de todos os textos, tô falando só com base no que eu li aqui, o que eu senti. E aí eu fui para um outro, né, que até eu tenho lá no vídeo do unboxing, que eu vou deixar aqui nos comentários, caso tu não tenha visto, que foi o Ken Parker, né? Eu comprei aqui as edições 1 a 5, tá? Elas estão no plástico aqui, mas eu já li, tá? Aqui tá aberto, não tá com plástico, né? Já foram lidas aqui, ó. E aí, cara, isso aqui foi que eu realmente me apaixonei, porque meu amigo, eu realmente não esperava que eu fosse curtir tanto Ken Parker, tá? Não esperava que eu fosse curtir tanto. Que é o kit que tem na loja da Mitos, né? Tem ali as edições 1 a 5, tava com preço promocional com 67%, eu acho, tava saindo um preço muito bom, né? Para 5 edições era basicamente tipo, era o preço de 4, tu levava 5, né? Então era um valor bastante interessante. Cada edição dessa daqui a gente tem 2 histórias, tá? E sempre no começo das histórias a gente tem um texto, né? Tem um texto bem legal explicando um pouco da história, explicando alguns personagens, às vezes comentam que a história foi inspirada no filme tal, no livro tal, o personagem foi inspirado no personagem tal do filme, né? Por exemplo, aqui o Ken Parker foi inspirado nesse Mais Forte que a Vingança, né? Tem aqui o personagem aqui na capa. Então tem sempre um texto complementar explicando bastante sobre isso, né? Aqui a gente tem a história do Berardi, tá? Do Giancarlo Berardi. E o Berardi, ele é o mesmo roteirista, acho que de Júlia, se eu não me engano. Ele escreveu a série do Ken Parker inteira, praticamente toda. Tem algumas histórias mais no final que também outros artistas trabalharam. Eu tenho uma história, acho que é no volume 2, que quem fez é um outro artista. Eles fizeram uma história com uma pegada um pouco mais tradicional de faroeste, né? Mas o que eu curti da pegada do Ken Parker, ele não é como uma história comum, né? Em sentido, né? Porque se eu posso falar que é comum, não é comum no faroeste, né? Mas, cara, eu senti aqui muito uma pegada mais realista, uma pegada mais pessimista, uma pegada mais, às vezes, depressiva até, sabe? E isso me levou muito a comparar o estilo de narrativa que a gente tem aqui em Ken Parker com as histórias do Brubaker ali, né? Tipo, Criminal, Matar ou Morrer, que tá saindo aí pela editora Mino, tá? Então, se eu fosse dizer isso aqui seria o Brubaker dos faroestes, tá? Então, esse é o nível. E aqui, o Ken Parker, no decorrer das histórias, ele levanta muitos temas relacionados ali, principalmente a questões indígenas. A gente tem, acho que é no segundo encadernado, uma história que fala sobre política indígena, né, em Washington, e aí é contratado um assassino para, enfim, interferir na política, né? E aí tudo se resolve nisso. Então tem muita intriga assim relacionada a isso. E cara, eu achei simplesmente sensacional, tá? Por quê? Porque, cara, o Berardi aqui, ele consegue fazer uma história bem feita, ele consegue criar uns personagens interessantes, personagens que tu se interessa realmente ali, que tu sente a perda daquele personagem ali na história. O Ken Parker também ele é muito bem trabalhado. Tem até um detalhe aqui, que aí eu já acho que foi uma falha, mas não do Berardi, né? Aí já foi uma falha do Sérgio Bonelli, na época, né? Da editora, do editorial. Porque o Ken Parker, ele é um personagem mais carrancudo, assim. Então ele tinha uma barbona grande e tudo. E os editores na época acharam que não seria tão interessante ele ter essa barbona, né? Por exemplo, aqui a gente tem a primeira história, o Ken Parker ao lado do irmão dele, né? O irmão dele é esse mais novinho aqui que tá na frente, e o Ken Parker tá ali atrás. Então tu vê que Ken Parker, ele é um brucutuzão, assim, sabe? E aí, na história seguinte, fazem ele passar na barbearia, né? Pra tirar ali a barba dele, né? A barba que dá esse aspecto sujo, esse aspecto
carrancudo no Ken Parker. Ele usa uma arma, né? O Ken Parker ele é caçador, então ele usa essa arma grandona que a gente vê aqui na capa, né? E o nome da primeira história, justamente a história piloto ali, rifle comprido, que ele tem aqui, que é um rifle de caça específico, que ele consegue atingir um alcance muito alto, mas ele só tem um tiro, né? Isso até no começo da história é mostrado como um problema, e aí a gente tem aqui uma cena que é muito legal, que o cara que o Ken Parker tá vendendo as peles comenta, né, dessa arma que não é tão eficiente. Ele tá atirando aqui na cabeça de um bicho aqui, de um animal. E aí o Ken Parker não é tão eficiente, mas às vezes a gente só precisa de um tiro, não é mesmo? E ele consegue acertar aqui a corda em que a cabeça tá presa, sabe? Então é legal tu ver, pô, esse cara atira muito bem, né? É legal essa construção do personagem, que é a primeira vez que a gente tá vendo o Ken Parker, né? Então aqui a gente ainda tá conhecendo ele. E logo no começo da história aqui, o irmão dele, ele e o irmão dele, eles vendem as peles pra esse cara, né? Que tá nessa cabana. E eles são atacados, né? A gente vê ali o Ken Parker recebe uma flechada nas costas e tudo. Aí ele perde a consciência, ele cai do cavalo. E aí quando ele acorda, o irmão dele, enfim, foi cortado aqui, né? Não vou falar a palavra porque o YouTube pode não gostar. E o irmão dele também tá com várias flechas cravadas aqui nas costas, né? E o Ken Parker percebe, né? Até o cara da cabana comentar, a gente achou aqui e tal, você foi atacado por índios. E o Ken Parker percebe que o irmão dele, o dinheiro que eles receberam da venda de peles, foi guardado num colar aqui do irmão dele, né? E esse colar foi levado. Então, ó, não foram índios que pegaram isso aqui, que atacaram a gente. Estão querendo culpar os índios. Mas quem fez isso aqui é homem branco, porque índio não liga pra papel. E eu achei muito legal essa sacada aqui que tem. Acredito que deve ter também em alguns outros faroestes, né? Como eu falei, tô conhecendo ainda. Mas eu achei muito, muito interessante. Cara, aí tem toda a investigação sobre quem são esses caras que fizeram isso. Tem também a relação com o Ken Parker, ele acaba indo parar num forte ali, né? Ele se alista no exército. E aí ele começa a querer entender o que foi que aconteceu, quem fez isso com o irmão dele, que ele segue as pegadas que vão em direção a esse forte, né? E aí tem toda uma questão com os índios ali que estão próximos a esse forte. Eles prometeram que iam ajudar os índios, não ajudaram. Então os índios estão meio putos com isso e vai ter um conflito. E o Ken Parker, ele tá com o exército ali, mas ele sabe que não é tão preto no branco as coisas, sabe? É muito interessante, é muito bem trabalhado. O roteiro aqui é muito massa. E aí, cara, aqui eu não vou me alongar muito. Enfim, aqui na segunda história também a gente tem duas historinhas, né? Aqui do Ken Parker. Na verdade, todos eles são duas histórias. E a gente tem também aqui homenagem também, por exemplo, na quinta ele tá num navio, né? Num navio baleeiro. Ele acaba indo parar num navio baleeiro, né? Meio que contra a vontade dele. E aí tem toda também a explicação aqui que o Bernhard coloca sobre como é que funcionava, como é que era feita essa caça. Ele ia lá, eles vão com o barco, arpoam a baleia, traz a baleia para perto do navio, levanta a baleia, tira ali o que eles vão usar, o que eles vão precisar para poder produzir insumos, né? Enfim, que era utilizado com as baleias aqui. Então tem uma explicação bem didática, que às vezes, caso tu não se interesse muito, tu pode acabar achando meio tedioso. Mas eu particularmente curti bastante toda essa explicação ali. A história aqui do navio também é muito legal. E eu tô ansioso pelas próximas edições aí. Vou ver se eu consigo pegar, tipo, nas promoções, né? Tem bastante promoção no site da Mitos, das coisas com, enfim, 50%. Então é bem tranquilo ir pegando aos pouquinhos assim. Tem bastante número lá do Ken Parker lá também, que consegue achar a grande maioria. E é legal porque várias histórias aqui são meio que independentes, né? Algumas às vezes tem ali alguma continuidade, né? O ideal, obviamente, é se tu ler do começo, para tu pegar tudo ali direitinho, entender o personagem, entender as motivações dele, entender como é que ele pensa, como é que ele vê o mundo. Tem muitos questionamentos também que são feitos aqui, que são políticos, né? Embora às vezes pode passar meio batido para algumas pessoas, mas tem muito questionamento político aqui, tá? Por exemplo, aqui na audição 5, no navio, Ken Parker fala que eles estão caçando as baleias de forma predatória, que mais cedo ou mais tarde essas baleias vão deixar de existir. Então, tipo, ele quer fazer esse questionamento. E aí, quando acabar, que vocês vão ser um bando de pobre lascado, só quem vai ter dinheiro é o chefe de vocês, né? Então, assim, tem questionamentozinho aí, tem questionamento que afina a galera, que essa galera é meritocrática aí, né? Tem uns argumentozinhos aqui legais. É um quadrinho muito legal. Tipo, se nunca leu Faroeste, cara, eu também nunca tinha lido, né? Eu li só aquele texto ali e eu fui pro Ken Parker, mas eu me diverti muito, tá? Eu me diverti muito, muito mesmo.
Tem uma pegada muito Brubaker, como eu comentei, né? Então é um faroeste diferente, é um faroeste noir, é um faroeste que ele dá essa... Ele dá essa camada assim aos personagens, dá essa camada ali às histórias. Não é aqui preto no branco, de jeito nenhum, tá? Bom, mas é isso, vai ficando por aqui mais um vídeo no canal HQ Rústica. Deixa aqui nos comentários se tu conhece Kim Parker. Deixa aqui nos comentários se tu, enfim, ficou a fim de ler, ficou curioso. Dá o teu joinha se tu curtiu, se não deixa o dislike. E é isso, tá? Vamos ficando aqui e até o próximo vídeo, tá? Valeu, forte abraço e tchau!